Olá, eu sou Giovana Jaques e juntos aqui com o Senhor estamos nessa incrível jornada na Bíblia em Histórias Vivas. Hoje nós seguimos pelos capítulos 28 a 30 do livro de Gênesis, acompanhando mais um trecho dessa história onde Deus se revela em meio a tantos conflitos familiares, decisões imperfeitas e promessas que continuam sim avançando. Agora, Jacó está em fuga. Ele sai da casa do seu pai Isaac carregando a bênção, mas ele também carrega o peso da culpa e do medo. Ele enganou o irmão, feriu relações e agora caminha sozinho. À noite, sem casa, sem proteção e sem garantias, Jacó se deita ao relento e usa uma pedra como travesseiro. É ali, nesse lugar de solidão, que Deus o encontra. Jacó tem um sonho com uma escada firmada na terra, cujo topo alcança o céu. Anjos sobem e descem, e o Senhor está acima de tudo. Deus se apresenta como Deus de Abraão e de Isaac e reafirma a promessa. A terra seria dada a Jacó, sua descendência se espalharia e por meio dela todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus promete estar com Jacó, guardá-lo no caminho e não deixá-lo, até cumprir tudo o que havia dito. Jacó acorda profundamente impactado. Ele percebe que Deus estava ali o tempo todo e aquele lugar comum se torna santo. Jacó ergue a pedra como coluna, derrama óleo sobre ela e chama aquele lugar de Betel. Ali ele faz um voto. Jacó diz que se Deus o guardar no caminho, lhe der sustento e o fizer voltar em paz à casa do Pai, então o Senhor será o seu Deus. Ainda é uma fé em construção, mas agora é uma experiência pessoal dele com o Senhor. A caminhada continua e Jacó chega à terra do Oriente. Ele encontra pastores junto a um poço e logo vê Raquel, filha de Labão. O texto diz que Jacó a amou no momento que a viu. Ele remove a pesada pedra do poço, chora em voz alta e se apresenta como parente. Depois de tanta solidão, Jacó encontra acolhimento e amor. Labão o recebe em casa, Jacó se compromete a trabalhar 7 anos por Raquel. A Bíblia diz que esses anos lhe pareceram poucos dias de tanto que ele a amava. Mas na noite do casamento, Labão engana Jacó e entrega a Lia, a filha mais velha. O enganador agora é enganado. Quando amanhece, Jacó percebe o que aconteceu e confronta Labão. Labão se justifica com os costumes da terra e Jacó acaba aceitando permanecer ali e trabalhar mais 7 anos por Raquel. Assim, passa a viver com as 2 irmãs. E o lar se estabelece em meio a dor, comparação e rivalidade. Raquel é muito amada, mas não consegue ter filhos. Lia gera filhos, mas se sente desprezada. E a Bíblia diz claramente que o Senhor viu que Lia era desprezada. Deus entra onde há rejeição, queridos. Lia então começa a dar filhos. O primeiro é Rúben, depois Simeão, em seguida Levi e então Judá. Após esse período, ela para de conceber por um tempo. Raquel continua sofrendo com a esterilidade. A dor vira uma disputa. Então ela entrega sua serva Bila a Jacó e dela nascem Dan e Naphtali. Lia, ao perceber que parou de conceber, entrega sua serva Zilpa e dela nascem Gade e Aser. Depois disso, Lia volta a engravidar e dá à luz a Issacar e Zebulon. Mais tarde, ela também tem uma filha, Diná. Então o texto diz algo precioso. Deus se lembra de Raquel. Ele a ouve. Raquel finalmente dá à luz a José. A dor que parecia definitiva não tem a última palavra. A promessa continua avançando. Até aqui já nasceram 11 filhos. O povo que Deus prometeu começa a tomar forma. Ainda faltaria Benjamim, que nasceria mais adiante, mas as bases das 12 tribos de Israel já estão lançadas, não em um ambiente perfeito,
mas em uma família cheia de conflitos, cheia de feridas. Depois do nascimento de José, Jacó sente que é hora de voltar para sua terra. Ele pede para partir, mas Labão percebe que foi abençoado por causa de Jacó e tenta segurá-lo. Então eles fazem um acordo. Jacó propõe ficar com os animais malhados, salpicados e de cor escura, algo que parecia pouco e desfavorável. Então Labão aceita, mas age com esperteza. Ele separa esses animais e os entrega a seus filhos, tentando enfraquecer Jacó. Mesmo assim, Jacó permanece trabalhando com dedicação. Jacó usa varas verdes descascadas, colocadas diante dos rebanhos nos momentos certos. O texto deixa claro que, apesar das tentativas de Labão, Deus intervém. Os rebanhos fortes ficam com Jacó, os fracos ficam com Labão. E a prosperidade de Jacó cresce de forma visível. A Bíblia afirma com clareza: assim o homem se tornou muito rico. Não foi trapaça, foi perseverança, foi estratégia dentro do que era permitido e, acima de tudo, a mão de Deus cumprindo a promessa feita lá em Betel. Labão tentou manipular, mas Deus foi quem decidiu o resultado. Esses capítulos nos mostram que Deus caminha com pessoas em processo. Ele entra em famílias desajustadas, não se assusta com conflitos e não abandona seus filhos no meio do caminho. Deus forma uma nação no meio do caos, cumpre promessas mesmo quando a fé ainda é imperfeita e mostra que ninguém pode impedir aquilo que ele decidiu fazer. Amém? Essa é a Bíblia contada como história viva. Amanhã seguimos juntos, caminhando para os próximos capítulos dessa grande história que Deus continua escrevendo.